Então, vamos lá? Eu vou apresentar algumas coisas rápidas e básicas. Aí, se vocês quiserem, vocês podem procurar mais material a respeito dessas coisas básicas. E, em seguida, a gente vai já passar para os artigos, tá ok? Então, vamos lá, né? Para ficar bem claro, a mitocôndria, ela é uma organela, ou seja, ela é uma espécie de fábrica de energia que fica dentro das células. E ela tem um diferencial que ela tem um DNA próprio. Você tem um DNA do núcleo das células, que é um DNA gigantesco, geralmente, e você tem um DNA das mitocôndrias. Esse DNA das mitocôndrias, ele é menor. E a outra vantagem que tem para você estudar o DNA das mitocôndrias é que as mitocôndrias elas só passam pela linhagem da mãe. Então, ela não tem aquele cruzamento genético que vai misturando o material genético do masculino com o feminino. Então, quando você faz uma análise do DNA da mitocôndria, você consegue voltar toda uma linhagem matrilinear, sem nenhum tipo de interferência de outras linhagens cromossômicas, né? E aí, a partir disso, você consegue fazer o que a gente chama de regressão genética. Você vai voltando dentro da história daquele DNA e vai começando a ver que tem uma base única, né? E rastrear essa base. E aí, o que é que acontece? Em 1987, essa pesquisadora chamada Rebecca Kem, ela é uma geneticista americana, ela finalmente conseguiu publicar um artigo. Ela se tornou depois chefe do Departamento de Biologia da Universidade da Califórnia, em Berkeley. E ela, da Nature, ela conseguiu publicar um artigo chamado DNA mitocondrial e evolução humana. O que é que ela fez, a Rebecca Kem e dois outros pesquisadores que participaram do estudo? Coletou amostra de DNA mitocondrial de 145 placentas de mulheres diferentes, isso do mundo todo, da América, da Ásia, da África, do Pacífico Sul e da Europa, né? E quando ela foi analisando e fazendo essa regressão genética dentro desse DNA, ela chegou a uma base única, mostrando que todos aqueles DNAs, todas aquelas amostras que ela analisou, vieram de uma única mulher. E aí eu vou abrir aspas para a pesquisadora Rebecca Kem aqui. Todas as vezes que vocês virem nessa apresentação, entre aspas, isso está no artigo. Isso são palavras dos próprios autores dos artigos, tá ok? A Rebecca Kem diz o seguinte: todos esses DNAs mitocondriais derivam de uma só mulher, que se postula ter vivido cerca de 200 mil anos atrás, provavelmente na África. Mas como é que houve essa postulação de que essa mulher viveu há 200 mil anos? Foi pelo código genético? Não foi. Ela não foi fazendo o chamado relógio molecular. Essa estimativa de 200 mil anos que a Rebecca Kem pega para essa a gente chama de ancestral comum mais recente, essa Eva mitocondrial, eles vieram de taxas constantes de mutações. Ela imagina que houve uma taxa constante de mutação. Ela assume também tempo estimado de divergência entre símios e humanos, ou seja, uma hipótese evolutiva de que houve uma divergência entre símios e humanos em, sei lá, 350, 400 mil anos atrás, se a memória não me falha. E que ela também pegou achados arqueológicos e paleontológicos que seguem justamente essas datações evolutivas para poder chegar nesses 200 mil anos. Ou seja, ela não usou o código genético para poder calcular esse tempo de 200 mil anos. Quando é que isso vai ser feito pela primeira vez, né? Isso vai ser feito pela primeira vez em 1992, e eu vou apresentar esses estudos para vocês. Só que antes de passar para o estudo de quando viveu essa Eva mitocondrial, eu queria destacar uma coisa bem interessante. Quando a Rebecca Kem ela descobriu que todas as mulheres vieram de uma só mulher, os evolucionistas não queriam aceitar esse trabalho. Eles se recusavam a aceitar esse achado, porque ele nega o chamado multirregionalismo. Os evolucionistas acreditavam, e ainda acreditam, o Pirula deve ser um que acredita, que as mulheres foram evoluindo em várias regiões diferentes,
dos símios e foram se transformando em mulheres, então você tem múltiplas origens de várias mulheres. Por isso que ele acredita que várias mulheres existiam e que só sobrou uma. O estudo da Rebecca Campbell quebra isso. Ele mostra que toda a humanidade vem de uma única mulher, né? E aí ela diz aqui, olha, nós escrevemos o artigo e submetemos ele no final de 1985. E ele foi revisado por mais de um ano na Nature, porque os britânicos, ou seja, da revista Nature, não queriam que ele fosse publicado. Ora, por que é que eles não queriam que ele fosse publicado um achado extraordinário desse? É porque ele negava justamente aquela ideia evolutiva de múltiplas linhagens, né, que é o que o Pirula está acreditando. E mesmo após a publicação desse artigo, a Rebecca Campbell, ela fala que ela sofreu ameaças, ela foi perseguida, né, que é o que acontece também conosco por falar coisas que vão contra a teoria da evolução, né? Ela diz aqui, eu recebi muitas cartas de ódio, cartas de maníacos, algumas com rabiscos estranhos. Recebi ligações aleatórias no meio da noite. Essa entrevista que eu vou deixar... outro detalhe, eu vou deixar a referência de tudo que eu estou falando aqui. Tudo que eu estou falando aqui, esse vídeo quando for pro ar, ele já vai com as referências todas embasadas embaixo, tá? Para que vocês mesmos só cliquem lá no botão e possam ir no próprio artigo ver. E aí, num desses artigos, numa dessas publicações que eu vou deixar aqui, a quem relata que sofreu ameaças. Ela conta, inclusive, que teve que chamar o FBI em uma das situações, pelas ameaças que ela estava sofrendo por causa de um estudo científico que ela revelou. Ou seja, uma descoberta científica mexeu tanto com os evolucionistas que ela começou a ser perseguida por isso, né? Então, qual é o que é que acontece? Depois da Rebecca Campbell, dela encontrar e ver que toda a humanidade é filha de uma única mulher, as pessoas começaram a se perguntar se isso também era válido para o sexo masculino. E aí eles pegaram o cromossomo Y, que é um cromossomo que também só passa pela linhagem patrilinear, ou seja, só passa pelo pai. Ele não é transmitido pela mulher. Então, eles fizeram a mesma coisa, a regressão genética com o cromossomo Y, pegaram amostras da humanidade, de vários locais da humanidade, e também provaram que toda a humanidade é filha de um único homem, né? Isso é muito claro, isso já dá um indicativo muito forte para a gente, né? E qual é o argumento evolucionista? Feito eu falei para vocês, a hipótese que os evolucionistas levantam é de que eles não seriam os primeiros, de que eles seriam sobreviventes de duas enormes catástrofes, na verdade. Eles dizem que não é possível, então, rastrear o código genético, o Pirula afirma isso no vídeo dele, até o primeiro. Só que depois vocês veem que no desenho dele, ele consegue rastrear aquilo até o primeiro. Porque ele diz que os descendentes mortos não vão aparecer nessas linhagens. Eles não aparecem, mas os anteriores deles aparecem. E esses anteriores também deram vida a gente. Então, eles conseguem ser rastreados também, quando a gente faz a regressão genética, né? Então, qual é a suposição dos evolucionistas? É que houve dois grandes gargalos, né? O primeiro gargalo, onde teria sobrado só uma linhagem masculina, que existiam muitos outros homens antes desse ancestral comum mais recente, masculino, mas que todos morreram e só a linhagem dele sobreviveu num evento catastrófico mundial gigantesco. E que isso teria acontecido um tempo depois novamente, que todas as pessoas novamente morreram da Terra, dezenas de milhares de anos supostamente depois, e que só sobrou uma linhagem de mulheres. E vejam, isso a gente está falando de ou sobrou só uma mulher, ou sobrou só descendente de uma única mulher. O que é muito difícil, assim, é matematicamente quase impossível de acontecer. Porque, como eu falei para vocês antes da apresentação, até num evento extremo, como é o caso do dilúvio bíblico, sobram 3 linhagens, né? Não sobram uma única. E aí você consegue rastrear, descer mais ainda e chegar na Eva mitocondrial. Então, o que é que acontece? Uma coisa que é importante também deixar claro aqui é que não importa se esse primeiro homem ou se essa primeira mulher, esse casal que foi encontrado nos estudos genéticos, se chamava Adão e Eva. Isso não importa. Não é o importante. O meu estudo aqui e os estudos não têm a intenção aqui de comprovar histórias bíblicas ou se a história de Adão e se a história de Eva foi do jeito que está na Bíblia. Então, não é essa a intenção aqui.
Também não é intenção, se se chamavam Adão e Eva, não importa. O primeiro casal aparece em outras tradições religiosas também, então eles podiam ter se chamado Manu e Shatarupa na tradição indígena, hindu, podiam se chamar Epimeteu e Pandora na tradição grega, podiam se chamar Ask e Embla na tradição nórdica, não importa. Geb, Nut, né, na tradição egípcia, isso realmente não importa. O que importa é mostrar que toda a humanidade veio de um único casal e quando esse casal viveu. E essa é a pergunta focada aqui. O cromossomo Y, como eu falei para vocês, também foi feita essa regressão e mostrou que toda a humanidade é filha de um único homem. Mas nesses estudos aqui que eu vou trazer, para não ficar muito longo para vocês, e como é o ponto principal, a gente vai tratar só da Eva mitocondrial. Então, qual é a pergunta principal que a gente vai tentar responder com os estudos científicos aqui? É quando essa Eva mitocondrial viveu? Né? E aí, os estudos começam a respeito do relógio molecular, começam em 1992, com a equipe do Dr. Ron Lundstrom. Eu coloco geralmente o título do autor principal, mas geralmente são equipes de autores que fazem esses trabalhos, tá? Eu vou trazendo os outros autores aí. Então, em 1992, um estudo publicado na PNAS, que é a revista da Academia Nacional de Ciência, uma das revistas mais sérias do mundo, publicou um estudo chamado Estimando Taxas de Substituição a partir de dados moleculares usando o coalescente. O coalescente é como chamavam essa técnica de regressão genética. Né? Então, o que é que esse estudo propõe? Ele propõe 3 modelos de medição empíricos, onde a gente vai no genoma e consegue analisar a velocidade dessa taxa de mutação. Ele, nesse estudo inicial, pegou uma amostra relativamente pequena, mas que conseguiu se transformar numa amostra muito grande pelas matrizes que ele faz. Ele coloca aqui a equipe, né, do Dr. Lundstrom, pegou 63 sequências de 201 locais de genomas e conseguiu tirar 15 valores de taxas de substituição. Né? Para cada matriz, pelo menos 500 amostras geradas e com até 3.000 amostras para ser analisadas. Né? E qual é a conclusão que ele chega desse estudo? É que o número total de mutações, nesse estudo empírico que ele faz, excedeu o número de posições variáveis, observada em média de 7 vezes. O que ele quer dizer com isso é que o que ele estava encontrando nos estudos, o que ele encontrou nesse estudo, é que a taxa de mutação é 7 vezes mais rápida do que aquela que foi assumida no estudo de 200 mil anos. Ou seja, a estimativa cai de 200 mil anos para cerca de 28 mil anos. E ele mesmo diz que esse é um cálculo ainda muito primário, né? Mas que o mais importante é o método que ele estava propondo. E esse método ele vai ser utilizado cerca de 4 anos depois pela equipe do Dr. Howell. Né? São o Neil Howell, a Iwona Kubak e o David McKay, que vão fazer esse estudo também, que é um estudo sensacional, que é intitulado Com que rapidez o genoma mitocondrial humano evolui. Vocês viram que no estudo anterior, isso já cai para uma taxa de cerca de 28 mil anos. Só que quando eles vão pegar uma mutação específica do DNA, que é chamada de displacement loop, ou simplesmente D-loop, que é uma estrutura de DNA onde 2 cadeias de dupla hélice, como está sendo mostrado na imagem, elas são separadas por um outro trecho de DNA. Isso é uma mutação que é muito fácil de ser identificada dentro dos genomas. E aí eles vão buscar esses genomas e vão fazer uma regressão genética disso e mostrar qual foi a taxa de mutação que isso apareceu. Né? Aí eles pegam 45 membros de uma linhagem matrilinear, ou seja, do DNA mitocondrial, e procuram uma doença chamada neuropatia óptica hereditária de Leber. E aí o que é que o Howell encontra? Né? Ele diz aqui, isso aqui são a citação direta do artigo, tá? Se considerarmos que as 2 mutações da linhagem germinativa foram eventos independentes, obtemos uma taxa de divergência do DNA mitocondrial D-loop de 260% por milhão de anos. E aí, uma mutação a cada 25 gerações. Isso é uma taxa muito acelerada. Isso faz com que aquele tempo de 200 mil anos caia drasticamente.
né? E ele diz assim, o artigo: até onde sabemos, essas estimativas de taxa para de-loop mitocondrial humano são as mais altas já relatadas. Mesmo que se faça a suposição razoável de que todos os parentes maternos imediatos que não foram analisados não sofreram novas mutações, a taxa derivada ainda é muito rápida, uma mutação a cada 40 gerações. Com isso, o Royal mostra que há uma discrepância entre o relógio que se acredita ter 200 mil anos e 100 mil anos para o relógio que eles estão encontrando empiricamente, né? E ele conclui o artigo, né, a equipe do Dr. Royal conclui o artigo dizendo assim: até que essas várias questões sejam resolvidas, a explicação mais simples para nossos resultados é que as abordagens filogenéticas subestimaram substancialmente a taxa de divergência do DNA mitocondrial e que as taxas mais rápidas derivadas do coalescente, que é a técnica de regressão, do estudo do Ludstrom, que é aquele que a gente mostrou, e as atuais abordagens genealógicas são mais precisas. Traduzindo para vocês, o que ele está querendo dizer é que aquilo que a gente está encontrando no DNA com uma taxa de mutação muito mais acelerada é muito mais preciso do que as hipóteses que são levantadas através da arqueologia e da paleontologia. E aí ele conclui esse artigo dizendo assim, os autores concluem dizendo assim: os presentes resultados, assim como os de Ludstrom, de 1992, sugerem uma origem muito mais recente dos humanos modernos. Né? Muito mais recente dos humanos modernos. Ou seja, não é aqueles 200, não é aqueles 100 mil anos que estavam sendo progados. E aí vem o grande estudo. Esse estudo é que é sensacional. Esse estudo foi publicado na Nature Genetics, que é da Nature, né, que é um ramo específico de publicações só de genética da revista Nature, que é uma de fator de impacto mais alto do mundo. Foi publicado em 1997 e ele se chama Uma alta taxa de substituição observada na região de controle do DNA mitocondrial humano. Né? Os autores, a equipe é do Dr. Thomas Parson, mas ao todo são 10 pesquisadores que assinam, 11 pesquisadores que assinam. Além de Parson, mais 10 pesquisadores assinam esse artigo. E o que é que esse artigo faz? Ele rastreou e mediu a velocidade de polimorfismos em vários locais e ele se tornou o principal artigo com relação à idade mitocondrial, ao relógio mitocondrial. Né? Polimorfismos são variações genéticas, que é o que ele vai medir justamente isso no relógio mitocondrial. Para esse estudo, a equipe do Dr. Parsons, ela selecionou 90 africanos, 115 afro-carimbenhos, 114 africanos de Serra Leoa, 90 hispânicos, 100 britânicos caucasianos e 233 europeus. Entre todos esses estudos que a equipe do Parsons analisa, também está um estudo super famoso da família Romanov, que foi o último czar da Rússia. Eles fizeram uns estudos lá para tentar descobrir se um determinado corpo que tinha sido encontrado pertencia à família do czar. E esse corpo tinha uma mutação muito específica. E eles viram, através disso, que a taxa de mutação na família desse czar era muito mais alta do que as taxas que se encontram nesses estudos que jogam a erva mitocondrial para 100, 200 mil anos. E aí o Dr. Parson analisa esse estudo e muitos, muitos outros. E qual é o resultado que é encontrado? Né? O estudo do Dr. Parsons, ele encontra o seguinte, chega à seguinte conclusão. Abre aspas, eu vou abrir aspas aqui para vocês não dizerem que não está isso no estudo. Ou então para o Pirula dizer que eu não entendi o estudo direito, porque o Pirula chega a dizer isso, né? Que eu não entendi o estudo, ou que se eu entendi o estudo, eu estou sendo desonesto de concluir uma outra coisa diferente do estudo. Veja, a equipe do Dr. Parson diz o seguinte, abre aspas, usar a nossa taxa empírica, ou seja, a taxa empírica que foi medida através do código genético mitocondrial, para calibrar o relógio molecular do DNA mitocondrial, resultaria em uma idade da ancestral comum mais recente de apenas 6.500 anos.
claramente incompatível com a idade conhecida dos humanos modernos. Ou seja, não existe outra forma de interpretar isso. O que o estudo está dizendo com toda clareza é que essa Eva mitocondrial viveu há 6.500 anos. É isso que o estudo está dizendo. Não é interpretação equivocada minha, não é erro de interpretação, não é nada disso. É um estudo que fala com toda clareza que a Eva mitocondrial, a mãe de toda a humanidade, viveu há 6.500 anos. E olhem, é um estudo empírico. Ele vai no genoma, ele vai no DNA humano e mede isso através das mutações empíricas que ele encontrou nesse DNA. E o que é muito legal nesse artigo também é que ele refuta uma hipótese que havia surgido nos outros dois artigos de terem acontecido hotspots mutacionais. Ou seja, que ele pegou um trecho, ou deu a sorte, ou deu o azar, de pegar um trecho e pegar amostras onde teria uma taxa muito acelerada de mutação, mas que isso não aconteceria para a humanidade de uma forma geral. E o artigo do Dr. Parsons, ele faz uma série de testes e mostra que não foram hotspots, que essa hipótese é totalmente descartada, que o que ele pegou é a taxa real de mutação média da população humana. Né? Então, nós já temos aqui, além dos dois estudos que estavam mostrando uma taxa muito acelerada para o tempo em que a Eva mitocondrial viveu, nós temos esse estudo do Dr. Parsons, que disse com toda clareza que essa Eva mitocondrial viveu há 6.500 anos. E não há equívoco meu nem de ninguém que estuda esse estudo. Isso está lá no estudo. Tá ok? E aí, nesse mesmo ano, um pouco tempo depois, isso foi uma coisa que chocou tanto a comunidade, que a equipe do doutor, na verdade são duas pessoas, o doutor Lawrence Lower e o doutor Siegfried Sherry, que são dois geneticistas também, publicaram esse outro artigo numa das revistas super conceituadas também, que é a Trend in Ecology e Evolution. Olha, todas essas revistas que eu vou trazer para vocês aqui não são revistas criacionistas, são revistas de evolucionismo. Né? O único estudo que eu trago de uma revista no final, que não é dessas revistas principais, é um que eu trago lá no final. Mas todos que eu mostrei para vocês até agora são revistas de fatores de impacto assim elevadíssimos, as maiores do mundo, inclusive. É a Nature, é a Science, é a Genetics, é a Nature Genetics, essa daí Trends in Ecology e Evolution. Ou seja, são revistas que têm o caráter evolucionista, mas que encontraram esses dados que eu estou mostrando para vocês. E aí a gente chega nesse estudo que eu acho sensacional, é um dos que eu mais gostei. Porque não só esses geneticistas vão fazer uma regressão e uma análise dos estudos anteriores, como eles vão chegar aos mesmos resultados dos estudos anteriores, que eu venho mostrando para vocês, como ele também refuta uma outra hipótese, que seria a hipótese de que a seleção natural não está agindo para poder ter essa taxa de mutação. Ele mostra que não, que há uma seleção natural, que a resposta não é essa. E o que ele faz de mais legal nesse estudo, que eu vou fazer também durante a apresentação, é comparar esse relógio mitocondrial da Eva, dos seres humanos, com de outras espécies de animais, com de outras famílias genéticas de animais. E aí vocês vão ver que há uma incompatibilidade entre o que se encontra no registro genético e o que se encontra nesse registro fóssil, paleontológico, arqueológico. Né? O que é que o estudo do Dr. Lawrence e do Dr. Sherry concluem? Se a evolução, abre aspas, está lá no outro artigo, tá? Isso é outro artigo falando a mesma coisa. Se a evolução molecular for realmente neutra nesses locais, uma taxa de mutação tão alta indicaria que a Eva viveu cerca de 6.500 anos atrás. Uma figura claramente incompatível com as teorias atuais sobre as origens humanas. Isso está escrito lá, tá, Pirula? Está escrito lá. Como é que eu vou interpretar diferente do que está escrito? Tá? Tanto Pirula quanto Gambiarra está aí, ó, entre aspas, escrito com todas as letras, quando essa Eva viveu. E esse, meus amigos, já é o segundo estudo confirmando diretamente o tempo de 6.500 anos. E aí a gente chega no terceiro estudo, que foi publicado na Science, nada menos do que na Science. Né? Em 1998,
pela Anne Gibbons, né, e que revisa novamente esses estudos anteriores, e ela coloca como subtítulo desse estudo dela a seguinte afirmação: o DNA mitocondrial parece sofrer mutações muito mais rápido do que o esperado, levando a novos procedimentos forenses de DNA e levantando questões preocupantes sobre a datação de eventos evolutivos. Ou seja, levantando questões preocupantes sobre a datação de eventos evolutivos. E aí ela diz o seguinte nesse artigo, e o Pirula me acusou diretamente de não ter entendido esse artigo, ou de se ter entendido ter usado má fé. É esse o artigo que o Pirula fala que eu usei má fé. Ele diz assim que no artigo está escrito assim, abre aspas, independente da causa, os evolucionistas estão mais preocupados com o efeito de uma taxa de mutação mais rápida. Por exemplo, os pesquisadores calcularam que a Eva mitocondrial, a mulher cujo o DNA mitocondrial era essa ancestral de todas as pessoas vivas, viveu de 100 a 200 mil anos. Na África, usando o novo relógio mitocondrial, ela teria apenas 6 mil anos. Isso é o terceiro estudo confirmando a mesma coisa, e um estudo publicado na Science. Ou seja, a gente teve um estudo publicado na Nature Genetics, que é a mesma Nature. A gente teve um estudo publicado na Trend and Evolution, e a gente teve esse outro estudo da Anne Gibbons publicado na Science, falando que essa Eva viveu em poucos milhares de anos, entre 6.000 e 6.500 anos. Então não é viagem criacionista, não é interpretação equivocada evolucionista. E gambiarra, diz agora que não tem esses estudos? Diz agora na minha cara que eu estou inventando estudo, que eu não li estudo, que não existem esses estudos? Sabe? Eu quero ver tu ter coragem de fazer um react, de tu fazer um vídeo, ou do Pirula fazer um vídeo, dizendo que não existem esses estudos, ou que eu interpretei errado esses estudos. Porque tá aí na cara de todo mundo para interpretar. Vão lá no inglês original e vejam se não é isso que a autora está dizendo, que os autores estão dizendo. Né? E aí a gente chega numa parte que eu acho muito legal, eu acho muito massa, que é o que o Lawrence fez. Ele comparou a regressão genética do DNA de outras espécies com a regressão genética dessa Eva mitocondrial. Né? E aí o que é que se encontra? No caso do... Tem vários estudos, tá, pessoal? Tem estudo com onça, tem estudo com jaguatirica, tem estudo com coelho, tem estudo com macaco. Eu só trouxe alguns estudos para mostrar para vocês que existe uma incompatibilidade entre a taxa que é medida direto no genoma e essa arqueologia que joga esses animais para um tempo muito atrás, para centenas de milhares de anos. Aí o primeiro estudo que eu vou mostrar para vocês é esse que foi feito com bovinos. Né? Se chama Diversidade Mitocondrial e as Origens do Gado Africano e Europeu. Vejam que esse estudo também foi publicado numa revista de peso, que é a PNAS, né, por vários autores, e ele mostra justamente uma incompatibilidade entre o relógio lento e o que eles encontram no relógio mitocondrial. Né? Eles dizem, por exemplo, o que é que acontece. Eu vou explicar para vocês porque ficou um pouco truncado ali. Quando eles utilizam a arqueologia e a paleontologia, eles dizem que os primeiros bovinos domesticados teriam surgido há 100 a 200 mil anos. Aliás, perdão, quando eles usam a taxa que foi utilizada para jogar a Eva mitocondrial para 100, 200 mil anos, eles não conseguem encontrar isso no código genético. Porque quando eles vão para a regressão genética, no caso que eles indicam a arqueologia, mostram que esse boi domesticado ele só passa a existir há 10 mil anos atrás. Ou seja, essa taxa ela só podia estar de milhares de anos para cá. Só que quando a taxa é muito lenta, ela joga a origem desse boi doméstico para 100, 200 mil anos, o que é incompatível com aquilo que a gente sabe. Porque a gente sabe que a humanidade só começou a domesticar o boi nas primeiras sociedades. E isso é de poucos milhares de anos para cá. Ou seja, há uma incompatibilidade. No caso dos cavalos, aconteceu exatamente o contrário. Por quê?
Porque os autores partiram do princípio de que os primeiros cavalos domesticados, que eles vão rastrear no código genético, surgiram há aproximadamente 6 mil anos. Então, ao fazer esse rastreio e calcular na faixa de 6 mil anos, eles veem uma consistência do código genético com esse tempo de 6 mil anos, ou seja, um relógio mitocondrial muito mais acelerado. Os autores dizem assim, portanto, um cenário, restos de cavalos tornaram-se cada vez mais frequentes em sítios arqueológicos do sul da Ucrânia e do Cazaquistão a partir de 6 mil anos atrás, onde evidências limitadas de desgaste nos dentes sugerem que alguns cavalos poderiam ter sido montados. Né? Portanto, um cenário consistente com o registro arqueológico e os resultados genéticos. Ou seja, o que eles encontraram na genética é consistente com 6 mil anos atrás. E eles dizem assim, a outra parte que eu acho interessante, pessoal, é que todos esses estudos com animais também mostram que todos os animais que eles estudam têm uma origem única. Eles vão voltando, e também encontram a mesma coisa que encontraram para a Eva mitocondrial. Por exemplo, esse estudo dos cavalos, que foi publicado na Science, ele diz assim, múltiplas linhagens matriarcais de uma única espécie ancestral foram integradas ao pool genético dos cavalos domésticos. Isso contrasta com as noções anteriores de domesticação com um processo multigeracional complexo, ou seja, também exclui aquela possibilidade de multirregionalismo, dos cavalos surgindo em várias regiões. E aí, feito eu falei para vocês, essa incompatibilidade entre o relógio lento e o que se encontra arqueologicamente e na paleontologia, ela vai ser demonstrada em estudo com cães, em estudo com chimpanzés, em estudo com bisões, que é uma espécie de búfalo, com chitaras, com onças, com felinos, vários tipos de felinos, enfim. Aí a gente chega num dos estudos que eu acho assim mais extraordinários que eu já conheci até hoje, né? E que vai mostrar essa ligação com a Eva mitocondrial. Esse estudo, ele ganhou o título de Por que as mitocôndrias deveriam definir as espécies, né? Os autores são o Mark Stockler e o David Thaler. Esses dois autores, inclusive, tiveram bastante dificuldade para tentar conseguir também publicar esse estudo, porque ele traz uma coisa tão extraordinária que, como o estudo da Rebecca Kem, como o estudo daquela da Mary Schwartzman, que encontrou tecido mole em dinossauros, as pessoas evolucionistas não querem publicar esse estudo, porque ele contraria aquilo que diz a evolução. Né? E o que é que diz esse estudo desses dois autores, desses dois geneticistas? Eles passaram 10 anos analisando cerca de 5 milhões de sequências específicas de DNA. Né? Essa sequência foi colhida por centenas de cientistas no mundo todo, faz parte de um banco gigantesco. E aí esses dois autores, eles analisaram 100 mil espécies de diversos tipos de animais em diferentes partes do globo inteiro, que foram coletadas, né, feito eu falei para vocês, por centenas de pessoas. E qual foi o resultado que eles encontraram? Que 9 em cada 10 espécies de animais que eles analisaram no planeta surgiram ao mesmo tempo e no mesmo período estimado para os humanos. Supostamente entre 100 e 200 mil anos. Só que isso aí eles estão assumindo aquela taxa mitocondrial daquele primeiro estudo. Porque geneticamente isso também cai para caramba. Se a gente pegar o relógio mitocondrial e calibrar ele, isso vai cair também para poucos milhares de anos. E vejam, 90% das espécies, eles provaram com esse estudo que 90% das espécies, pelo relógio mitocondrial, surgiram ao mesmo tempo. Esse estudo é sensacional. Ele vai trazendo assim, vai regredindo, mostrando que isso está entre os mamíferos, está entre os insetos, está entre os répteis. É uma coisa sensacional. Para mim, uma prova inequívoca de que as coisas foram, de fato, criadas ao mesmo tempo. Né? Isso está muito claro. E vejam, os autores desse artigo lutaram contra esse achado. Tem uma afirmação aqui, que é de um dos autores, que é David Thaler, ele diz literalmente assim, abre aspas, essa conclusão é muito surpreendente. Eu lutei contra ela o máximo que eu pude. Porque ele é um evolucionista. Os dois são evolucionistas. E eles encontraram esse resultado. Toda a humanidade, todas as espécies, 90% delas
eles conseguiram provar, pelo menos, que 90% de todas as espécies surgiram ao mesmo tempo. Inclusive a erva mitocondrial. Então, isso é muito claro, isso é muito nítido, isso é muito dado para todo mundo ver que houve essa criação inicial. E aí, cara, eu chego nessa parte aqui, eu quero agradecer logo ao professor, ao irmão Sodré, que me chamou a atenção para isso. Esse era um argumento que eu já utilizava, mas ele me chamou a atenção que isso também entra na questão da erva mitocondrial. Porque as mutações, meus amigos, elas vão se acumulando ao longo das gerações e elas geram desinformação. Mutação é erro de informação. E se você acumular erros de informação demais, a mensagem se torna inútil. E quando eu digo que se torna inútil, significa que ela não vai produzir o organismo seguinte, né? Então, cronologicamente, existe uma barreira, um limite cronológico para a quantidade de mutações que um genoma humano pode suportar. Se essa taxa é muito mais acelerada, esse tempo não pode ser muito atrasado. Ele não pode durar dezenas ou centenas de milhões de anos, ou centenas de milhares de anos. E não pode nem durar dezenas de milhares de anos, como vocês vão ver, né? Por quê? Porque o que acontece com o código genético não é que ele vai se aperfeiçoando, ele vai melhorando, ele vai evoluindo. Ele vai entrando em entropia. O nosso código genético ele vai se desorganizando cada vez mais. É por isso que, inclusive, a hipótese evolucionista de que a evolução aconteceu por mutações, ela é absurda, ela é geneticamente absurda. Por isso que a genética não colabora em nada com a evolução. Quando as pessoas dizem que a evolução é corroborada pela genética, eu na hora digo que não. Que a genética, na verdade, quando você vai para a genética, ela sai excluindo fantasia por fantasia da evolução. Né? Desde Mendel, a genética está negando que houve evolução. E principalmente por causa dessa questão das mutações. Mutação não gera nova informação funcional. E aí eu trago para vocês um estudo sensacional que foi feito de um comitê de efeitos genéticos de radiação atômica. Esse estudo é de 1956. Ele é comandado, esse comitê, pelo Warren Weaver, que foi um dos principais cientistas da época. Esse cara foi super conceituado, ele ganhou super prêmios. E ele diz assim nesse artigo que foi publicado na Science, né? Abre aspas. Muitos ficarão intrigados com a afirmação de que praticamente todos os genes mutantes conhecidos são prejudiciais, pois mutações são uma parte necessária do processo da evolução, feito eu disse a vocês. Então, como pode um efeito bom, que é a evolução para formas de vida superiores, resultar de mutações praticamente todas prejudiciais? Nem ele consegue responder isso ao longo do artigo. Sabe? E nenhum evolucionista consegue dizer isso. Ele não consegue esclarecer como é que sistemas tão complexos e tão extraordinários como são os sistemas do código genético, que são matematicamente organizados, que têm um sistema de autocorreção, eles não conseguem explicar isso. Como é que é possível que isso tivesse se formado a partir de mutações? Só que aqui nesse estudo que a gente está fazendo sobre a erva mitocondrial, a questão principal que a gente deve ver é qual é o efeito do acúmulo de mutações, né? E aí eu trouxe esse artigo aqui de 1997 também, que é do Dr. James Kroll. Ele é um dos principais geneticistas nessa área de mutações. Ele publica esse artigo na PNAS também, em que é intitulado assim: a elevada taxa de mutações espontâneas é um risco para a saúde? Né? E ele conclui que sim, é um risco altíssimo para a saúde. Por quê? Porque o que ele acha nos estudos é que há uma estimativa de cerca de 1 a 2% de perda de aptidão humana por geração. Isso é uma coisa muito séria, meus amigos. Pessoas que estão nos assistindo, isso é uma coisa muito séria. Significa que a cada geração você tem uma perda de 1 a 2% da sua aptidão. Aptidão é a capacidade cognitiva, a capacidade de desenvolver tarefas, uma série de coisas, a própria aptidão corpórea, né? E o Dr. Kroll diz o seguinte, abre aspas, assim, porque são mais numerosas, as mutações leves no longo prazo podem ter um grande efeito deletério na aptidão. As mutações leves são aquelas mutações justamente que vão se acumulando.
São as mutações que não são eliminadas a partir de um processo já naquela geração. Aí o Dr. Kroll diz assim, isso parece uma grande carga de mutação, mesmo para as moscas, porque ele faz uma comparação com a mutação nas moscas e nos seres humanos. E certamente é uma carga excessiva para a população humana. Além disso, é provável que nossa taxa total de mutação seja maior que a das moscas. Então, temos um problema. Né? Então, quem acha que o acúmulo de mutação é uma coisa boa para a evolução, não é. É uma coisa que destrói o código genético. O próprio Crow considera assim, eu considero o acúmulo de mutações um problema. Então, se essa Eva mitocondrial tivesse vivido há centenas de milhares de anos atrás, essas acumulações de mutação seriam muito maiores, muito mais elevadas, muito mais deletérias do que a que a gente está vendo hoje. Né? Um outro estudo que confirma isso é um estudo de Michael Lynch, que também é uma referência na área, que diz assim, taxa, espectro molecular e consequências da mutação humana, é o título, que ele é de 2010. E ele afirma que justamente as taxas de mutação do DNA humano são tão elevadas que você tem uma taxa, uma perda de aptidão de 3 a 5% por geração. Por geração. Vejam, esse estudo encontrou uma perda de aptidão humana de 3 a 5% do DNA humano por geração. Imaginem se essas gerações, se essa perda acontece há milhares de gerações. Já tinha sido extinto o código. O nosso código já estaria muito mais desarranjado, já estaria completamente degradado, na verdade. Né? O autor conclui dizendo assim, o que se pode esperar é uma redução substancial da aptidão humana nos próximos séculos, ou seja, muito pouco tempo, em sociedades industrializadas. Só que, em 2016, esse mesmo autor, esse mesmo geneticista, ele já como chefe do departamento de biologia da Universidade de Indiana, ele publica esse outro artigo na revista Genetics, que é uma revista da Oxford, da Universidade de Oxford, que é uma das revistas mais respeitadas do mundo também, onde o Dr. Lynch ele vai atualizar essa taxa. Ele vai dizer que a perda ainda é mais acelerada do que ele imaginava. Aí ele diz assim, abre aspas, as taxas de mutação somáticas humanas estão substancialmente acima da linha germinal, mas isso também é observado em outras espécies. A consequência, a longo prazo, de tais efeitos é uma deterioração genética esperada na condição humana, na linha de base, potencialmente mensurável na escala de tempo de algumas gerações. Ele coloca no próprio artigo que esse algumas gerações é apenas 100 anos, ou seja, 3 ou 4 gerações. A gente vai ter uma taxa extremamente deletéria. E, novamente, eu penso que vocês pensem, meu amigo, se essa Eva mitocondrial viveu há milhares de gerações atrás, o nosso código já deveria estar totalmente desorganizado, desarranjado. Tá entendendo, Pirula? Pirula, você está me entendendo por que é que essa Eva mitocondrial não pode ter vivido há milhares, há 100 mil, há 200 mil anos atrás? Porque a taxa de mutação não permite isso. Você consegue compreender isso? Isso aqui não é viagem de criacionista nem coisa nenhuma, não. É o que a gente vê no código genético, é o que a gente vê acontecendo, é o que os estudos demonstram com muita clareza. Por fim, para fechar esse meu argumento, eu trouxe um estudo assim que eu considero um dos, como é que eu diria assim, para mim é um estudo chocante, é um estudo que mexeu, inclusive, muito comigo quando eu li ele, porque é um estudo que traz uma realidade muito forte. Em 2013, esse geneticista chamado Gerald Crabtree, Gerald Crabtree, ele é professor de genética da Universidade de Stanford. Ele publicou esse artigo, que é um artigo muito assim, impactante, que fala, ele tem o seguinte título, Nosso Frágil Intelecto, parte 1, que tem um outro depois que ele complementa. Ele diz o seguinte nesse artigo, com base nas estimativas da frequência que mutações deletérias aparecem no genoma humano e na suposição de que 2.000 a 5.000 genes são necessários para a capacidade intelectual, é muito provável que dentro de 3.000 anos, cerca de 120 gerações, toda a humanidade sofrerá
2 ou mais mutações prejudiciais à nossa estabilidade intelectual ou emocional. Veja, vou repetir. Em cerca de 3 mil anos, ou seja, 120 gerações, toda a humanidade sofrerá 2 ou mais mutações prejudiciais à nossa estabilidade intelectual ou emocional. Isso é muito sério. Isso é muito chocante até para mim. Eu confesso a vocês que eu fiquei chocado na época. Isso a gente está falando só de 3 mil anos. Só de 120 gerações. Imaginem se essa Eva mitocondrial tivesse vivido há milhares de anos. Como estaria o nosso código genético hoje? O nível de deterioração, de entropia genética que o nosso código já teria sofrido. E aí ele fecha esse artigo com uma coisa que eu acho sensacional, que vai combinar com o que a gente está dizendo aqui. Percebam o que o Dr. Kravitz fala. Né? Juntos, o grande número de genes necessários para a função intelectual e emocional e a suscetibilidade única desses genes à perda de heterozigosidade me levaram a concluir que nós, como espécie, somos surpreendentemente frágeis, intelectualmente, e talvez tenhamos atingido um pico entre 2.000 e 6.000 anos atrás. Mas se estamos perdendo nossas habilidades intelectuais, como as adquirimos em primeiro lugar? Veja que pergunta extraordinária. Isso é que é um pesquisador evolucionista sincero. Que se pergunta como é que se nós estamos perdendo nossa capacidade intelectual e nossas aptidões físicas, como é que elas aconteceram? Como é que a evolução nos levou a um pico máximo e depois começou a decair? Isso não faz sentido. E vejam que ele diz que provavelmente o nosso pico, o nosso melhor genoma, onde nós estávamos no pico máximo do intelecto, aconteceu entre 2 e 6 mil anos atrás, os mesmos 6 mil anos de sempre. Né? E é um cara totalmente evolucionista, feito eu falei para vocês, professor de genética da Universidade de Stanford e tudo. Está aí um outro artigo que vai novamente, que chega nesses 1000 anos novamente, sabe? E chega mostrando que as mutações são um limite impeditivo para que a Eva mitocondrial tenha vivido há centenas de milhares de anos atrás. Isso não aconteceu. E todos esses artigos que eu trouxe mostram isso com muita clareza. E aí a gente chegou na melhor parte, ó, Pirula. Quer dizer, as outras partes eu achei sensacional também, no próprio estudo que eu fiz. Mas essa daí, cara, eu assim, tenho um gostinho especial de te refutar, sabe, Pirula? Porque eu não sei se vocês lembram, lembra que eu falei para vocês que vocês prestassem atenção no momento que ele diz que nada daquilo que ele estava falando de Adão, Eva e do dilúvio era comprovado geneticamente, que aquilo ali não estava de acordo com a realidade? Pois é, Pirula, é exatamente o contrário, cara. Ó, é exatamente o contrário. O exemplo que tu usou mostra exatamente a realidade que a gente encontra na genética. Vê que coisa incrível. Né? Por exemplo, esse estudo de 2016 do Dr. Nathaniel Jansen, ele se chama Sobre a Origem das Diferenças do DNA humano, do DNA mitocondrial humano. Na verdade, o título dele é gigante, eu resumi aí. E aí ele pega a sequência bruta de 371 indivíduos humanos de diversas origens étnicas diferentes, tanto de grupos africanos como não africanos. E ele mostra que de toda a humanidade, de toda a regressão genética que se faz, só houve um único grande gargalo na humanidade. Um único grande gargalo. Vocês lembram que gargalo é aquilo que eu falei. Morre todo mundo, fica só uma quantidade bem pequena de pessoas. E o Dr. Jason mostra, Jansen, ele chega ao seguinte resultado. Consistente com esse registro histórico, o dilúvio, né, o registro histórico, tem 3 nódulos principais que são visíveis na árvore do DNA mitocondrial humano. Ou seja, quando ele foi regressando, isso é bem detalhado no artigo dele. Quando ele foi regressando, pegando as regressões e as amostras que tem no mundo todo, ele mostrou que o mundo todo está dividido em praticamente 3 DNAs mitocondriais. Né? Tá praticamente não, literalmente está dividido em 3 DNAs mitocondriais. E ele faz um estudo gigante para chegar nessa conclusão. Né? Ele mostra através desse diagrama aí, que nem está completo, é um diagrama maior, né? Que ele mostra aí que o centro do diagrama mostra 3 troncos principais.
cada um reflete uma sequência específica do DNA mitocondrial, com apenas algumas diferenças dos outros dois. Ou seja, a gente está falando de 3 mitocôndrias diferentes no momento de um determinado gargalo. E como o próprio Pirula fala no vídeo dele, são as 3 mitocôndrias que são as 3 noras de Noé. Ou seja, muita coincidência, né? Só que existe uma coincidência ainda maior. Coincidência, né? Existe uma evidência ainda maior. Por quê? Porque nessa questão do DNA, da regressão genética das mitocôndrias, do DNA mitocondrial, existem os chamados macrohaplogrupos. O que é um macrohaplogrupo? Macro, vocês sabem que quer dizer grande, mas haplo quer dizer simples, quer dizer os menores. Então fica parecendo um contrassenso, né? Mas é macro porque ele atinge toda a humanidade, e haplogrupo, que quer dizer os grupos que têm os menores sequências de DNA, que são as sequências base. E aí vocês podem notar que toda a humanidade veio de um único macrohaplogrupo, que é L, que seria o da Eva mitocondrial, e que esse DNA sofreu um gargalo onde ele se separa e só tem 3 outros macrogrupos realmente grandes, que são o macrogrupo L, que é o original, que pode ter sobrevivido, hipoteticamente, pela esposa de Sem, ou seja, um dos filhos de Noé. Um outro macrohaplogrupo M, que pode ter sobrevivido pela esposa de Cam, ou de Cam, que é o segundo dos filhos de Noé. E um terceiro macrohaplogrupo, que é o macrohaplogrupo M, que pode ter sobrevivido pela esposa de Jafé, né, que é o terceiro filho de Noé. Ou seja, a história desses macrohaplogrupos bate certinho com a história de Noé e seus 3 filhos e do gargalo, né? E desse terceiro macrohaplogrupo veio um outro macrohaplogrupo que é chamado hoje, que é de R, só que ele vem a posteriori. Na verdade, toda a humanidade está dividida em 3 macrohaplogrupos. E isso é muito, muito sensacional, meus amigos. Então, chegando ao fim da nossa apresentação, tomara que você tenha prestado atenção, como você pediu que eu prestasse atenção, Pirula, tomara que você tenha prestado atenção direitinho no que eu mostrei aqui. As conclusões que a gente pode chegar é o seguinte: que as datações entre 100 e 200 mil anos para a Eva mitocondrial foram sugeridas com base em descobertas arqueológicas e paleontológicas, ou seja, não foram genéticas. Também podemos concluir que o relógio mitocondrial medido empiricamente no genoma revela idades da Eva mitocondrial entre 6.000 e 6.500 anos. Né? Também concluímos que existe uma incompatibilidade entre o relógio mitocondrial lento e as descobertas paleontológicas. E também que o DNA mitocondrial confirma o surgimento simultâneo de 90% das famílias genéticas. Por fim, aqui, nós podemos ver que as datações recentes para a Eva mitocondrial são confirmadas por outros estudos, além das pesquisas com o mitocôndria. E que as taxas de acumulação de mutações é um fator proibitivo para essa ancestralidade de centenas de milhares de anos. E, terminando, nós temos um tempo recente para essa ancestral comum. E ao ter um tempo recente para essa ancestral comum, ela só pode ser a mesma Eva, a mesma mulher, mãe de toda a humanidade, que é descrita nas tradições religiosas. Ou seja, não é nenhum entendimento errado nosso. É uma conclusão lógica daquilo que a gente encontra. E aí eu quero mostrar para vocês que eu utilizei 19 artigos só nessa apresentação, porque ao todo eu tenho uns 40 artigos, e está tudo aqui. E, Carlos, você vai botar referência por referência quando postar esse vídeo, tá ok? Olha aqui, olha aqui, olha aqui. Se bem que tá todas as referências aí, passa devagar as referências para o pessoal também ver, mas a gente coloca na descrição, lembrando que na descrição dos vídeos tem uma limitação vai de caracteres. Falando aí que eu preciso desesperadamente ir no banheiro. Tá, beleza, então. Pô, Danielzeira, tá aí, pô? Ó, mas assim, gente, só lembrando vocês, tá? Aqui na descrição do vídeo existe um limite de caracteres, então assim, eu não sei qual é o tamanho dessa descrição que o João vai mandar, mas ele deixou o áudio aberto. Vai ficar dando retorno. Mas assim, de qualquer forma, a gente vai colocar o máximo aí de artigos que ele solicitou.